Te agradecemos, Senhor meu Deus, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, Pai querido. O Senhor meu Deus, abra nossa mente, o nosso coração, a Tua palavra nessa noite. E que Teu bom e Santo Espírito nos console, pois Ele é o Consolador, e nos leve, Senhor meu Deus, a compreender toda a Tua palavra. Pai querido, abençoa cada irmão que chegou aqui nessa noite. Nos fortaleça cada dia mais na fé, Senhor. E nos ajuda, Pai, a andar de acordo com a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas, Senhor, e nos ajuda, Pai, a fazermos tudo aquilo que é da Tua vontade. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, dessa programação, Senhor Deus, onde já foram entoados louvores. E agora estamos orando, Senhor meu Deus, seja para a honra e glória do Senhor. Eu te louvo, Senhor meu Deus, e te exalto nessa noite, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. E amém, Senhor. Eu sou da Congregação Jardim Paraíso e também sou diretora do Ministério da Mulher. Eu vim contar um pequeno testemunho esta noite. Eu tenho para falar para os irmãos que há 5 anos, meu esposo trabalha numa empresa aqui em Santa Isabel. Então, ele não era adventista, E está com 2 anos que ele se batizou, Ele frequentava uma outra congregação, denominação, e só que eu já frequentei 1 ano e 5 meses com ele, para ele poder ficar. Eu tinha assim medo que ele voltasse, para o mundo. Então eu frequentei 1 ano e 5 meses com ele nessa congregação. E de lá Deus começou a falar ao meu coração, Para mim eu não me sentia bem naquele lugar, porque eu já tinha conhecimento, da palavra do Senhor. E então eu saí de lá, entreguei o carro que eu tinha. Eu era diaconisa nessa congregação, E eu chamei o pastor, entreguei. E ele continuou lá mais 3 anos. E eu me rebatizei aqui, nessa igreja, e continuei. E ele ficou mais 3 anos lá. Mas para a honra e glória de Deus, Com as orações de nossos irmãos, também eu abri um PG em casa. E através desse PG ele começou a participar, E graças a Deus ele está aqui essa noite comigo. Aleluia, glória a Deus. E também a respeito do emprego dele, Estava no ano passado, teve mudanças, de diretoria, e então fizeram uma reunião e devido a ele não trabalhar no sábado, ele poderia perder o emprego dele, Só que Deus é muito maravilhoso. E fizeram a primeira reunião e o assunto que eles trataram lá, o rapaz falou para ele, olha, ele disse, eu não posso trabalhar no sábado, eu não trabalho no sábado. E o novo gerente falou, você não vai trabalhar no sábado, então você entrega o seu trabalho, o seu emprego. Ele disse, eu não vou entregar. E ele conversando comigo, fizeram uma segunda reunião. Eu disse, olha, coloca nas mãos do Senhor, porque essa porta, eu creio que foi Deus que abriu e o homem não vai fechar. E sempre eu incentivando ele. E graças a Deus, E engraçado que antes, ele não trabalhava no sábado, trabalhava de segunda a sexta. E quando ele estava próximo de tomar a decisão de se batizar, aconteceu isso, Eu digo, mas Deus é maior, Deus é muito maravilhoso. E quando a gente é fiel ao Senhor, as bênçãos vêm, E para a honra e glória de Deus, teve a primeira reunião, ele não foi necessário ele trabalhar no sábado. Na segunda reunião também, ele não foi trabalhar no sábado. E deram até uma opção, para ele trabalhar no domingo. Mas, graças a Deus,
ele trabalha de segunda a sexta. E o sábado é livre, né? Para ele estar na casa do Senhor. Eu só tenho a agradecer a Deus pelas orações também de muitos irmãos. E o PG também, que foi aberto na minha casa, ajudou muito, né? Para ele tomar a decisão. E quando teve, ano passado, teve o evangelismo do Ministério da Mulher, que a irmã Vala estava à frente, e nesse evangelismo, né, ele tomou a decisão ao batismo. E eu só tenho a agradecer a Deus, né, por tudo isso, pelas bênçãos que eu tenho recebido, que ele tem recebido. E creio que a fidelidade a Deus, ela conta muito, irmão, para cada um de nós. Quando nós somos fiéis ao Senhor, as bênçãos vêm, né? E esse é um pouquinho, né, do testemunho que eu tinha para dar, porque a gente não tem também muito tempo. Eu agradeço a oportunidade. Quem não conseguir pelo QR Code, entra, só escreve Blocked, aquela palavra, essa grande palavra aqui. Escreve Blocked, entra lá, coloca seu nome, aquele número ali, 7909859, e você vai participar do quiz. As perguntas do tema que foi feito ontem. Então quem não veio ontem vai estar difícil. Você pode até participar, mas só no chute. Tenta ir no chute. Pode dar certo, você pode ganhar, né? Mas quem veio ontem, viu o sermão, muito bom, vai acertar hoje. Bom? Deixa eu perguntar aí, todo mundo está conectado aí? Tem a conexão com o Wi-Fi aqui da igreja? Tá? Todo mundo tem? Só você que não tem? Coloca aí a senha IASD 1234. IASD 1234. Normal. Coloca aí. Se não der certo, me fala aí que eu mando você sentar do lado de um membro da central e ele tem. Aí você vai ficar em código, tá? Isso aí, entra lá no QR Code ou vai no site Blocked. Como você escolhe? Vamos lá, gente. O tempo está correndo. Vamos lá, agilidade ou eficiência. Até agora só entraram 7. Só 7 pessoas participou ontem? Eu acho que não, né? Tem mais, muito mais. Vamos lá, agilidade, rapidinho. Já foi para 8. Amanda, Ana Lídia, Anália, Ellen Jumara, JNA, Marcos e NMGC. Falta mais, vamos lá, entra lá. Já vai entrar em contagem regressiva. 9, 10, Teodoro, o irmão Teodoro vai participar. Olha, as perguntas elas são bem difíceis, viu? Você tem que prestar bem atenção no tema. Você tem que ler os livros da Bíblia, tem que ler os livros de profecia que aparecem no slide. Pode perder nada. Do início ao fim é tudo importante. Vai cair tudo que tem no slide aí. Você nem imagina. Aquela coisinha que você acha não é importante isso aqui não, é importante muito. Vamos lá. Porque o número vai ajudar muito com a igreja, a sua igreja, tá? Vamos começar então. Vamos lá. Tem que entrar, pessoal. 3, 2, 1, valendo! Ontem foi lido somente 2 trechos de 2 livros do Espírito de Profecia,
Foi o primeiro livro do Espírito de Profecia lido pelo pastor Marinaldo. Quais são esses livros que foram lidos ontem, os 3 textos? Desejado de todas as nações em caminho a Cristo, Testemunho para a Igreja em Beneficência Social, Macabeus de Sabedoria, Grande Conflito e Lar de Família. Qual foi? Marca aí, anota aí. Bora ver qual foi. 6 pessoas só acertaram. Não, 5. 5 pessoas só acertaram. Tem que ser rápido. Pode voltar a musiquinha aí. Leandro foi o primeiro a acertar. Muito bem, vou só falar do primeiro hoje. Só do primeiro. O restante só os pontos que vai ajudar você. Uma das 3 maneiras de honrar a Deus é no cuidado com a perfeição, com a imagem, ou com os afazeres, ou com os pobres. Qual é a maneira de honrar a Deus? Uma das 3 maneiras. Será que é com a perfeição, com os afazeres, com a imagem própria, com os pobres? Não sei. Você diz aí, quem veio ontem sabe. Com os pobres, exatamente. Todo mundo acertou ali, só que errou. Nayara foi a primeira, muito bem. E o primeiro ainda é o Leandro. O Leandro está acertando também. Honrar a Deus envolve o quê? Dízimos e ofertas, a família, a renda que ganhamos ou tudo que temos e somos? O que você acha? Responde aí. Vamos ver? O que significa honrar a Deus? Será que é a família? É tudo. Tudo que temos e o que somos. Tudo que somos e o que temos. DJ, não sei quem é. É bom você colocar seu nome. Depois a gente vai descobrir, né? Fica no mistério. Vamos lá. 4ª pergunta. Não honrar a Deus pode ser fatal, como vemos nos casos de Priscila e Áquila, Jacó e Esaú, Hófine e Finéias ou Pedro e André? Quem foi os 2 exemplos de ontem que não honraram a Deus e foi fatal para a família? Bora ver quem foi? Hófine e Finéias. 11 pessoas acertaram. Exatamente. Quem foi o primeiro? JNA, Janaína, Joana. E o Leandro continua primeiro. Muito bem, Leandro. Vai com tudo, tá errando nenhum. O primeiro texto bíblico lido ontem foi: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. É verdadeiro ou falso? Não responde. Responde no celular. Você que é da igreja aí, está de alguém, ajuda aí. Bora ver? Todo mundo apertou aqui, é falsa. Não é primícia, é primícia da tua renda. Uma pregação, leite dele. É um texto muito fácil. Primícias da tua renda, não primícias. Esse aqui. Foi só uma pegadinha. Vai lá, continuando. De acordo com a Bíblia, todo administrador fiel da casa é trabalhador e se prepara para o futuro como a preguiça, a águia, a formiga ou a jumenta? Todo administrador fiel é trabalhador, ele se prepara igual a formiga, exatamente. 14 pessoas que acertaram e 4 erraram. Formiga é um exemplo, é um grande trabalhador. E o RNGC acertou em primeiro. Eu acho que é uma mulher. E o Leandro continua em primeiro. Bem, ninguém tem que acertar rápido. Os 2 dízimos eram distintos um do outro, tinham origem, natureza e aplicação diferentes. Isso é verdadeiro ou é falso? Os 2 dízimos. Será que você conhece os 2 dízimos? Bora ver?
Bora ver se eles eram distintos um do outro. 15 marcaram verdadeiro. Muito bem. Os 4 erraram. Elu foi a primeira. E o primeiro é o Leandro. Depois Jean. O R. Atrás. Tá perto. Oitava, segundo a história bíblica, no tempo de Israel, o pobre que quisesse recomeçar a vida e deixar de ser pobre, podia ter essa oportunidade quando? No ano da expiação, no ano sabático, no ano milerita ou no ano do jubileu. Se quisesse recomeçar a vida dele ali, uma nova chance de vida, uma nova oportunidade. Que momento era esse? Que ano era esse? Bora ver? Ano do jubileu, muito bem. 13 pessoas acertaram. 4 erradas. 6 erradas. Elu foi primeiro de novo. Ela vai já chegou perto. Ainda está longe, Leandro continua em primeiro. 157, 3 pontos só do segundo para o primeiro. Tem 2. Pode virar ainda. A frase, vereis que nossa obra não é apenas pregar, mas ao vermos a humanidade sofredora do mundo, devemos ajudá-lo em suas necessidades temporais. Assim seremos instrumentos na mão de Deus. Isso daí está em qual dos 2 livros, dos 2 únicos livros que lemos ontem, no Espírito de Profecia? Está em qual daqueles 2 livros ali? Essa frase. Vereis que a nossa obra não é apenas pregar, não. Cuidar do próximo, ajudá-lo, igual o samaritano. Bora ver? Será que é testemunho para a igreja ou beneficência social? Qual dos 2 livros? Já? Tá? Vamos ver? É beneficência social. A maioria errou. Os 3 erraram e 7 acertaram. Último ou penúltimo? Bora ver? E Leandro tem primeiro. A última. Agora. Opa, houve um equívoco aqui, tá? Além de testemunhos para a igreja e beneficência social, foi lido um 3º livro de profecia ontem. Exatamente, tem mais um. Qual é? Os Escolhidos, Cristo Triunfante, Vida e Ensino ou a Ciência do Bom Viver? Ele está pertinho do livro lá, Beneficência Social. Foi o último a ser mencionado. É aquele livro ali, ó. Só está tapado o nome. Bora ver? 2 acertaram. Não viram ali a imagem? Cristo Triunfante. Muito bem, bora ver quem acertou. Quem ganhou primeiro? Leandro ficou em segundo, Leandro. MGC passou do irmão Leandro. Quem é essa pessoa aí? Quase, né? Quem é? Vem aqui para receber aqui o seu presente. Quem é? Vem aqui o segundo lugar também, o 3º. É a Janaína ou a Joana? Jaqueline. Errei a última, olha. Quase, mas Jaqueline se preparou muito ontem, prestou atenção no tema. Caiu. Rodrigo está aqui. Ganhou ontem também, Rodrigo? Não, foi em segunda, né? Muito bem. Tira uma foto, tirei pra gente aí, comigo. Tirou? Aí. Boa. Muito bem. Prestem atenção hoje no tema. Gravem aí, tira foto, guarda na mente e no coração que amanhã vai ser passado novamente o quiz do tema de hoje. Até dessa semana para nosso crescimento espiritual e compreensão também melhor da forma como Deus enxerga as questões financeiras, tá bom? Quantos aqui nós já tivemos 2 dias, né? Foram 3 dias já? Hoje é o 3º, né? Hoje é o 3º dia. Alguma coisa você já levou aqui de conhecimento que valeu a pena para você? Valeu já, assim, ouviste aqui, valeu, foi interessante.
Eu penso que quando a gente se dá a oportunidade de crescer, Deus nos ajuda nesse processo. E, francamente falando, crescer às vezes machuca. A gente tem a nossa vida já com a idade que a gente tem, talvez com uma compreensão diferente daquilo que a Bíblia ensina, e para mudar às vezes conceitos, para mudar a forma de pensar, para começar a pensar diferente e agir diferente, é dolorido às vezes, mas é necessário, tá? Mas é necessário para que o propósito de Deus se cumpra na vida da gente e a gente então seja feliz de verdade. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar? Deus poderoso e nosso Pai, nossa gratidão por mais essa noite estarmos juntos para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Que o Senhor nos abençoe com o entendimento sobre o assunto que nós vamos estudar nessa noite. Que seja tão importante para cada pessoa que vai ouvir, como é para mim também, e que juntos nós possamos crescer nessa jornada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quanto ao assunto do quiz, quem gostaria de receber o conteúdo no WhatsApp para estudar melhor? Ok, porque assim, para não ficar monopolizado, né? Não é ou não? Ou a gente pode desmonopolizar. Olha, o Rodrigo está ganhando de ontem, hoje, estou só de olho aqui, viu? Vamos tentar compartilhar, né, o monopólio, para não ficar só no lugar. Tá bem? Estou brincando, viu? Não vou mandar para ninguém não. E nem no grupo das igrejas também não, tá? Tem que prestar atenção aqui, viu? Anota tudinho, tira foto, tá? Tira foto. Lá no mestrado, eu e um colega, a gente se combinou. Ele gravava as aulas em áudio, ele transcrevia e eu fazia o arquivo em PowerPoint e depois a gente estudava junto. O material que os professores davam e deram, né, no conteúdo do mestrado. E a gente continua fazendo isso, porque a gente precisa inventar um meio de aprender, né? Inventar um meio de aprender. Então, quem tem caneta e papel, anota na caneta, no papel, né? Com a caneta, com lápis. Quem costuma fotografar, fotografa, depois transforma em PDF e tem o conteúdo, né, direitinho para dar uma recapitulada depois. E isso reforça a temática que a gente vai desenvolvendo. O tema de hoje, então, já está aí na tela: conhecimento para orçamento. Quando a gente pergunta para uma pessoa assim, uma criança, né? O que você quer ser quando crescer? Aí vem várias respostas, né? Algumas até engraçadinhas, né? Tipo assim, eu quero ser grande, né? Já ouviram isso? Quando crescer, eu quero ser grande. Mas essa é uma tarefa que nem todos cumpriram, né? Só cresceram na idade, mas não ficaram grandes, né? Ficaram pequenos ainda. Então, essa pergunta, parafraseando ela, daqui a 5 anos, quanto você gostaria de ter guardado de dinheiro? Você já parou para pensar nisso? Daqui a 10 anos, quanto nós gostaríamos de ter para poder ajudar melhor na obra de Deus, ajudar mais as pessoas, a nossa família? Quanto? Então o assunto de hoje é conhecimento para orçamento. Conhecimento para orçamento. E o verso está no livro de Provérbios, no capítulo 24 e o verso 4. E esse texto diz assim: pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis.
O que faz encher as câmeras com bens preciosos e agradáveis? De acordo com esse texto, o que faz isso acontecer? Conhecimento. Conhecimento. No livro de Provérbios nos é aconselhado a buscar o conhecimento como se busca a prata e o ouro. Buscar com desejo intenso de encontrá-lo. Conhecimento é importante. E tem conhecimentos diversos, né? Diversos. Cada pessoa que tem uma formação acadêmica, ela domina, né, alguma área, a área que ela se formou, estudou ali 4, 5, 6 anos naquela área, ela domina. Quem faz uma pós-graduação se torna especialista em determinado assunto. Quem faz doutorado se especializa também em uma área específica do conhecimento científico. E a gente precisa dominar alguns tipos de conhecimento. Porque todo conhecimento ele é útil. Todo conhecimento é útil. Precisamos ter conhecimento bíblico, sim ou não? Precisamos de conhecimento bíblico. Uma boa parte aqui de nós somos casados, né? Precisamos ter conhecimento sobre relacionamento? Sim ou não? Sim. Precisamos. Ou a gente aprende essas coisas no automático? A gente não aprende tudo no automático. No automático, a gente apenas reproduz o que inconscientemente nós temos, independente se é bom ou ruim. A gente só reproduz. O automático, a gente só reproduz. O conhecimento faz refletir sobre a gente mesmo, sobre as nossas atitudes. E quem sabe mudar de atitude ou melhorar as nossas atitudes. Avançando então, o objetivo de hoje é incentivar a organização financeira da família. O objetivo do nosso estudo de hoje. Uma frase interessante, anota ela aí, viu? Ela pode cair amanhã. Ou você controla o seu dinheiro, ou ele abandonará quando mais precisar dele. Conhecia essa? Tem mais uma. Quem não economiza no presente é ladrão do seu próprio futuro. Concorda com essa frase? Quem concorda com essa frase? Qual a última? Ok. Pode roubar o nosso próprio futuro, né? A bênção e sentido espiritual para a família pela organização financeira? Vamos ver, né? Conta-se a história, né, de um casal que vinha tendo atritos sérios desde que as finanças da família pioraram em decorrência de dívidas. As acusações de um para o outro se repetiam e o clima familiar foi ficando cada vez mais desagradável. Mas, até que um dia, né, depois de ouvir vários conselhos, a esposa desabafou, dizendo: antes que a dívida nos separe, vamos nos unir para fazer o orçamento. E essa foi a solução. Orçamento. Isso não é fácil de fazer. Não é fácil. Qual é o poder do orçamento? O orçamento é um poderoso instrumento para organizar toda a vida financeira da família. É preciso ter um plano financeiro para qualquer empreitada.
A Bíblia nos diz isso. Quem está com a Bíblia aí, pode abrir lá em Lucas, no capítulo 14, versos 28 até o 30. Lucas, capítulo 14, do verso 28 ao 30. Quem achou? Diz amém? Amém. Então vamos ler juntos. Lucas capítulo 14, do verso 28 até o verso 30, diz assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. A continuação desse texto é interessante também, que diz assim: qual o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Esses dois textos estão falando de cálculos, de calcular até aonde a gente pode chegar, até onde a gente pode ir, até onde a gente pode pagar, o que a gente pode comprar. E isso é importante, a gente saber os nossos limites. Os precipitados, eles param de gastar antes de ganhar o dinheiro. Os exagerados param de gastar mais do que ganham, tendo um orçamento. Isso acontece. Ok? Então esse é o poder do orçamento, a gente olhar a nossa realidade. Então aqui tem 3 bênçãos para organizar as finanças, em organizar. Primeira bênção é que é a vontade de Deus, que a gente viva de maneira organizada e planejada. Traz bênçãos e incentiva a unidade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos têm facilidade em se organizar financeiramente? Você tem facilidade de se organizar financeiramente? De olhar assim, olha, eu ganho X, posso gastar X. É importante isso? É importante a gente saber quanto a gente ganha e qual é o nosso potencial de compra. É importante saber disso. Então, quando se trata da vontade de Deus, a administração inteligente é um dom que Deus quer nos dar a todos nós. Quanto às bênçãos que organizar as finanças traz benefícios práticos e espirituais para toda a família, porque promove a união familiar e educa os filhos quanto ao uso do dinheiro e não a ser usado pelo. Provérbios 21, verso 5,
Quem quiser ler na própria Bíblia, pode ler, mas já está aqui na tela. Diz assim: os planos bem elaborados levam a fartura, mas o apressado sempre acaba onde? O apressado sempre acaba onde? Na miséria. Isso é conselho bíblico. Parece estranho, né? A gente está aqui há 3 dias com esse falando sobre recurso financeiro. Não é verdade? 3 dias. Mas a Bíblia, ela fala muito mais em dinheiro do que em salvação. Muito mais a Bíblia fala em dinheiro do que em salvação. Se a Bíblia trata muito desse assunto, é porque esse assunto ele é importante para Deus. É importante para Deus. Existem alguns itens do mundo que são bem corruptores do ser humano, e um deles é dinheiro, que é chamado pelo próprio Cristo de Mamon. E ele diz que nós não podemos servir a Deus e a Mamon, ou as riquezas. Então é importante entender isso de acordo com a Bíblia. Então vamos lá, 3 itens para a gente avançar. Por que o planejamento é importante? Porque é a vontade de Deus. Como? Na Bíblia, a administração inteligente é um dom de Deus, já vimos isso. Como o apóstolo Paulo recomenda, dizendo: buscar os melhores dons espirituais, lá em 1 Coríntios 12:31. Podemos também pedir sabedoria para cuidar das nossas finanças. Tiago 1:5 diz, não vou ler esse texto não, eu vou pedir só para as mulheres lerem esse texto, para vocês não ficarem muito acomodados, né? No 3, 1, 2, 3, vai. Se porém algum de vós necessita sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada não convém. Se-lhe-á concedido. Então, se a gente pede, Deus dá. No Evangelho de Mateus, Jesus disse assim: pedi e dar-se-lhe-á, batei e a porta vai abrir, quem busca vai encontrar. Se nós não temos sabedoria, o conselho bíblico é que a gente peça a Deus, e Tiago diz que ele dá a todos liberalmente. Então a nossa oração deve ser: Senhor, me dá sabedoria para administrar fielmente os recursos que o Senhor me dá, sem negligenciar nenhum ponto. Não para ser arrogante nem prepotente, mas pelo prazer de ser um servo fiel. Provérbios 24:4, nós já lemos: porque pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. É buscar em Deus sabedoria para administrar. Repetindo o que eu já disse aqui no primeiro dia, a maior causa de divórcio hoje não é mais adultério. A maior causa de divórcio é o financeiro. É o financeiro. Tá? É a incompreensão da administração financeira. É o esconderijo, ou o ato de esconder as informações financeiras. A capacidade de um cônjuge esconder do outro seus compromissos financeiros. Ficar estressado, estressada, sem saber o que fazer,
e acaba gerando um ambiente nervoso dentro do lar. E vai mais uma série de outros fatores relacionados ao financeiro. Qual o significado então do conhecimento? A palavra conhecimento aqui no livro de Provérbios, que nós lemos, 24:4, significa alguns itens. Primeiro deles, a percepção da própria realidade e da realidade ao nosso redor. Como que você percebe a realidade ao seu redor e a sua própria realidade? Outro significado de conhecimento é habilidade. Habilidade. Ser habilidoso, habilidosa diante de diversas situações. Outro significado para conhecimento é discernimento para lidar com os negócios. Discernimento para lidar com negócios. E outro, e por último, é a gestão do dinheiro e das oportunidades. Tem gente que tem um dom nato de negociar, né? Nato. E consegue então lidar com isso com muita facilidade. Tem gente que é assim. Consegue administrar com muita facilidade. Negociar. Negocia aqui, negocia lá na frente, ganha um pouquinho aqui, certo? E vai levando a vida desse jeito. A palavra conhecimento então significa todas essas coisas. Percepção, habilidade, discernimento para lidar com negócios e gestão de dinheiro e das oportunidades. E aí então se inclui o orçamento e economia na gestão de recursos. Com conhecimento a gente consegue fazer essas coisas. Então, a gente na verdade não consegue andar no mundo sozinho. Nós não somos uma ilha. E é muito necessário a gente às vezes pedir conselho, buscar conhecimento com quem tem mais do que a gente em algumas áreas específicas. Provérbios 24:6 diz assim: a vitória na multidão de conselheiros. O quê? Vitória na multidão de conselheiros. Não se debata sozinho, nem querer reinventar a roda. É importante ler sobre o assunto e consultar pessoas de confiança, entendidas no assunto, que possam ajudar no orçamento da família. Busque alguém que saiba mais que você. Olha, estou passando por essa dificuldade, você pode me ajudar? Tem gente que é fera nisso daí. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 432 e 432, né? Está repetido o número? Será que isso vai cair amanhã? Volume e página. Não, esqueça, volume da página, né? Testemunhos para a Igreja. Diz assim: foi-me mostrado que vocês têm muito que aprender. E eu me coloco nesse meio. Não estão vivendo dentro dos recursos disponíveis. Não aprenderam a economizar. Se ganham elevado salário, não sabem como fazê-lo render o máximo possível. É possível que entre nós tenham pessoas que vivem de um salário mínimo, vivendo melhor do que quem ganha 4, 3, 2 salários mínimos. É possível isso.
Outro dia eu vi uma senhora, ela comprou uma moto para ela à vista. Uma motozinha dessa pop, né? Bis, sei lá, dessas pequenas. E o valor dessas motos hoje na loja está em torno de 17 mil, não é isso? Acho que eu vi agora recente, 17, 18 mil. E essa senhora, ela recebe um salário mínimo. E ela conseguiu comprar uma moto à vista, com um salário mínimo. Qual o segredo para isso? Administração com sabedoria. A gente aprender a viver dentro do limite que a gente tem. Cada pessoa tem um padrão de vida, não é verdade? Tem um padrão de vida. Tem gente que tem ar-condicionado no quarto, ar-condicionado na sala, tem ar-condicionado na cozinha. Tem gente que vive assim, porque é o padrão de vida que ela pode pagar. Tem uma televisão lá na parede da sala quase todinha, está lá. Vai para o quarto, tem outra televisão. Tem gente que vive assim e não tem problema com isso, porque esse é o limite que ela pode viver. Mas imagina alguém que vive dessa maneira, que tem um padrão de vida, digamos aí, que de custo real de 6 mil reais por mês. Ela tem um salário aí de 12, 15 mil. Dá para pagar? Dá. Se alimentar bem? Sim. Para passear sem problemas? Mas vai que de repente essa renda diminui. Dá para continuar no mesmo padrão? Dá para tentar. E tem gente que vai insistir em manter um padrão de vida, mesmo quando não consegue mais pagá-lo. Tem gente que vai na loja e compra roupa de grife, que eu nem sei mensurar os valores de roupa de grife. Às vezes eu vou em umas lojas assim, eu olho assim, uma camisa de 700 reais. Uma camisa de 700 reais. Sabe quantas camisas de 700 reais eu tenho? Sabe quantas? Nenhuma. E sabe quando eu vou ter? Nunca. Sabe por quê? É porque eu sou pobre. É porque eu não tenho dinheiro. Também por isso. Mas é porque eu sei que eu não posso pagar uma camisa de 700 reais. Não posso. O meu salário, ele é fixo. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho quantos filhos? 3 filhos. Meu salário, ele não aumenta. Se eu trabalhar mais ou menos, é a mesma coisa. Tem dia que eu chego em casa 1 hora da manhã, meia-noite, 11 horas, 2 horas da manhã. Tem dia que eu tenho que sair 4 horas da manhã. Mas isso não aumenta meu salário nada. Permanece o mesmo. E eu tenho que aprender a viver dentro daquilo que eu posso pagar. Aí eu vou sair comprando camisa de 700 reais e deixar meus filhos nus? Deixar sem ter o que comer em casa para ter uma camisa desse jeito? Há 3 anos atrás, nas minhas férias, eu fui em Fortaleza. Aí lá tem um mercadão lá que vende roupa barato, né? Aí eu fui nesse mercadão lá e eu comprei 3 camisas sociais. Ainda tem uma delas aí, só uma já. Uma que tem um azinho na frente. Qual é a marca dela? Aramis. Aramis. Eu comprei as 3 camisas lá desse feirão. As 3 camisas, né? Eu paguei, acho que foi R$180 nas 3. Não é uma Aramis,
original. Não era a camisa original. Nesse valor, não é. Mas era um material bom. O cara disse assim: olha, você está comprando uma camisa de alta qualidade. É de algodão egípcio. Falei, maravilha. Eu nem precisava dessa informação, já ia comprar, mas fiquei contente porque estou comprando uma camisa de algodão egípcio. E ela já durou 3 anos. Então foi uma boa compra. Guerreiro. Tá? Guerreiro. Cheguei, quando fui usar uma delas logo, fui passar o ferro para tirar as marcas, queimei a primeira. Aí ficou 2. Depois joguei fora uma camisa. Mas é assim. Por que eu estou dizendo isso? A gente precisa aprender a viver dentro do limite. E cada pessoa tem o seu limite. A nossa igreja, a gente tem vários custos, né, que passam diante de nós na igreja. Eu vejo vocês, uma boa parte, com essas camisas da igreja, né? E todo ano surge 2, 3, 4 camisas diferentes. Eu não tenho todas. E lá em casa, não é todo mundo que tem, ninguém tem todas essas camisas. Por quê? Porque lá em casa nós somos 5. E não dá para ter todos os tipos de camisa 5 pessoas. Não dá. A gente precisa respeitar os nossos limites. Nós temos acampamento, nós temos passeios, nós temos congressos, nós temos várias coisas. Dá para ir em tudo? Não dá para ir em tudo. A gente precisa saber filtrar aquilo que a gente pode viver. Porque se a gente tentar participar de tudo, alguma coisa vai faltar para algum lugar. Ok? Alguma coisa vai faltar para algum lugar. Então, por que fazer orçamento? Primeiro item nós vimos porque é a vontade de Deus. E o segundo item, porque traz bênçãos. Porque traz bênçãos para a vida daquele que faz. Jesus sugere que fazer orçamento é importante. Nós já lemos esse texto. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Se encherão as tuas câmaras. Foi o texto de Provérbios 24:4, com coisas preciosas e agradáveis. Você vai viajar no final do ano? Você vai ter férias no final do ano? Ah, sim, vai ter férias, ok. Vai viajar? Sim, vou viajar. Para onde vai viajar? Ah, vou dar uma volta por aí. Quem sabe lá em São Paulo, lá em Recife, lá em Porto de Galinhas, mergulhar lá junto com os tubarões martelos. Para onde vai viajar? Vai em Gramado, lá no Rio Grande do Sul? É lindo lá andar na Rua Torta. Ou quem sabe lá em Jericoacoara, ver a árvore preguiçosa. Sei lá. Mas a grande questão é, você já colocou no bico da caneta para ver se dá para fazer essa viagem? E quando voltar da viagem, como é que vão ficar as contas normais? Porque quando a gente viaja, a gente ainda precisa pagar a conta de energia, precisa pagar a água, precisa pagar a internet, precisa pagar os compromissos normais do dia a dia. E a gente não deixa de comer também, pelo contrário, a gente come mais quando viaja. Então o orçamento tem que ser maior. Então não é só dizer eu vou viajar, eu viajarei. Tem que planejar.
Benefícios do planejamento, do orçamento. Revela a situação financeira. O orçamento é um retrato fiel da condição e potencial financeiro da família. É uma tomada de consciência para o progresso no lar. Ei, bora sentar aqui. Quem é que trabalha aqui nessa casa? O marido trabalha, a esposa trabalha, os filhos, ou um filho, o outro trabalha. Qual é a renda da nossa família? É X. É X. A renda da nossa família é X. Quais as contas que a nossa família tem? Tem cartão de crédito, tem carro para pagar, tem gasolina que consome todo mês, a moto, a bicicleta, a prestação da loja, tudo. De todo mundo. O que a gente vai descobrir com isso? A gente vai descobrir que a gente ganha, sei lá, 5 mil reais por mês e que nós estamos comprometidos desses 5 mil já com 3.800 reais. Ainda está sobrando 1.200. Vamos fazer o que com esses 1.200? Estourar tudinho. Todo mês estourar tudinho, de modo que nunca sobra nada. O orçamento, ele nos ajuda a enxergar a real situação, para a gente saber o que a gente pode fazer. Outro benefício do orçamento é que ele organiza o movimento financeiro. Com o orçamento é possível saber até onde se pode ir financeiramente e onde se deve parar, porque se pratica o consumo consciente e os gastos são planejados. Ajuda a controlar o consumismo, uma vez que o dinheiro é limitado e todos sabem seus limites, previnem-se e se desestimula as compras de supérfluos e compras por impulso. Quantas lâmpadas tem na sua casa? São lâmpadas fluorescentes ou são lâmpadas incandescentes? Seria melhor ter lâmpada fluorescente, essas lâmpadas novas, como é de LED, ou lâmpada daquelas antigas? Mas antiga essa é 80 centavos ou na Imperial. Vou comprar uma de 80 centavos. Mas esses 80 centavos vão se transformar em quanto na sua conta de luz? Quantas lâmpadas ficam acesas o dia inteiro dentro de casa? Quando desliga a televisão, ela fica ligada na tomada com aquele LEDzinho vermelho aceso? Ou ela é retirada da tomada? Existem lâmpadas ligadas pela casa quando não tem ninguém nos cômodos? Ou todas as vezes que se sai do cômodo, desligam-se as lâmpadas também? E o chuveiro elétrico? Se usa chuveiro elétrico? Tá? Alguns usam. Imagina tomar um banho meio-dia com o chuveiro elétrico ligado. Aí é o cúmulo do desperdício, né? É o cúmulo do desperdício. Esquentar água quente em pleno verão. Ou melhor, tornar água quente em pleno verão. A gente precisa aprender a economizar. A verdade é essa. Quanta comida é jogada fora. Às vezes estraga a comida só por não ter colocado na geladeira para conservar. Ou às vezes, desculpa a expressão, por pura frescura, não quero comer isso, né? Eu não quero comer isso. Se não vai comer, para que compra? Se não vai comer, para que compra? São coisas pequenas que
fazem as coisas maiores. Se não vai usar uma roupa, para que comprar? Não, eu vou comprar porque em algum momento ela vai ficar legal comigo. Quando ficar legal, compra. Mas agora que não está legal, não compra. Deixa para quando ficar legal. Eu vou comprar outro óculos. Estou enjoado desse aqui. Aí a pessoa vai ter, sei lá, 2 pares de óculos para colocar em um rosto só. Desnecessário. Desnecessário. Não, mas esse aqui é para dias mais quentes, esse é para dias mais frios, esse aqui é para dias não sei o que. É necessário? Outros benefícios do orçamento. Reduz as tensões na família, tá? Uma família com plano financeiro tem os pés em um chão estável, todos estão conscientes da situação e as dívidas estão sob controle. O plano orçamentário alivia a ansiedade e as tensões e os conflitos tendem a diminuir. Diminui a desconfiança. Diminui a desconfiança. Poxa, todas as minhas amigas ganharam um presente, nota 10 no dia dos namorados. Só o meu marido, que é, mano de vaca, não me dá nada. Se a família tem conhecimento do orçamento, essa acusação ela não vai existir. Porque todo mundo sabe os limites financeiros. Promove a poupança, a provisão para o futuro é assegurada e o que proporciona mais tranquilidade aos membros da família e melhora a fidelidade cristã. O orçamento que segue a aplicação bíblica dos bens contempla os 3 deveres perante o Senhor. O dever para com a obra de Deus, para com a família e com os pobres sofredores, como nós vimos ontem. Por que o orçamento é importante? O último item dos 3. Porque incentiva a educação, a unidade e educa os filhos. A elaboração do orçamento convoca a todos para participarem das responsabilidades do lar, promovendo unidade na família. Isso treina os filhos para uma vida organizada financeiramente, para o seu futuro lar. Quando todos participam, o compromisso com o cumprimento do orçamento se torna mais forte. Então, como fazer o orçamento? Primeiro, vem uma avaliação inicial. Faça um levantamento de entradas e saídas financeiras com os membros da família. Já mencionei isso agora há pouco. Quanto na conta dos dados? Todos devem aprender a tomar notas de suas despesas com exatidão. Está no Lar Adventista, página 374. Qual é a página? Qual é o livro? E o que é que diz no Lar Adventista, página 374? Ok. Isso não é uma dica, tá? É só um reforço para ficar gravado na cabeça. Conscientização. Como fazer o orçamento? Segunda parte, conscientização. Conscientize a si mesmo e aos demais da necessidade de controlar a situação. Não dá. Por que não dá? Todo mundo sabe, por causa disso. E apoio familiar. Conquiste o apoio do grupo familiar e estabeleça prazos para alcançar metas. Depois, a necessidade do preparo espiritual. Bom seria, a gente orar sobre isso e meditar sobre como fazer, inclusive orando pelos membros da família e orando com eles sobre isso.
Não deve parecer que você quer torturar a família por simples mesquinharia, mas que é um compromisso da família, tá? A dívida escraviza a família e causa muitos males, por isso desonra a Deus. Passos para vencer a dívida. Rapidinho, para ir finalizando já. Primeiro, comece a orar quando? Hoje. Orar, planejar e agir. Orar para buscar a sabedoria divina para suas finanças. Planejar, elaborando um orçamento realista com a família. E também agir, implementando as medidas necessárias com disciplina. Algumas dicas aqui. Primeira dica, os homens vão ler para mim. Primeira dica, os homens, vai a primeira dica? 1, 2, 3 e vai. Não, peraí. Está vendo a mesma coisa que eu? É a mesma coisa. Vamos lá. Primeira dica, número 1. 1, 2, 3 e vai. Vamos lá. A primeira dica, dá uma pausa. Primeira dica é: use o freio de arrumação. Use o freio de arrumação. O que é o freio de arrumação? Para quem está enrolado financeiramente, é, se possível, dar um freio de arrumação nas dívidas. Não se compra mais nada, salvo o extremamente essencial por alguns meses. Só o essencial. Converse com a esposa, com o marido e depois com os filhos. Apresente a situação. Olha, nossa situação é essa. Nós não podemos comprar pizza no final de semana. Não dá para a gente sair para passear no Guará e almoçar lá. Vai ter que levar o almoço para comer lá do lado de fora. Não dá para ir no shopping, dar um rolê e gastar por ali com sorvete, com Uber, com uma série de coisas. Porque o nosso orçamento ele está limitado de agora e durante 7 meses para a gente sair do vermelho. Ok? Não é porque eu sou mal, porque ela é má, é porque essa é a nossa condição agora por causa disso, disso e disso. Organização, tá? Explicar que depois do sangue, suor e lágrimas poderão comer a fartura da terra de Canaã. Segunda dica, né? Ou segundo passo para vencer dívidas. As mulheres agora. O segundo é. Vamos lá então. O que é o toque de recolher? No toque de recolher, ninguém mais sai para viajar, passear, excursões, congressos e uma série de outras coisas, porque viagens custam caro e é preciso que todos se recolham em casa. Podem passear na casa dos parentes próximos, na casa dos irmãos, não muito distante. Podem dormir na casa dos sogros e passear onde não se pague por isso. Evitar comer fora de casa, evitar pedir comida do restaurante, não comprar açaí fora de época, porque fora de época o açaí vai lá para R$30, agora está 16, né? A rocha agora, mas quando sair de época dá uma estancada, né? Fecha um pouco a torneira, senão seca tudo. Basta colocar a cabeça na rua que a gente já tem que pagar alguma coisa, a verdade é essa. É só sair. Terceira dica, homens, qual é a terceira dica? 1, 2, 3 e... Economia de guerra.
Dizem que na guerra o urubu é frango. Já ouviram essa frase? Na guerra o urubu é frango, tá? Na guerra tudo é direcionado para a batalha. Então, todas as energias da família devem ser dirigidas para o objetivo principal do momento, que é acabar com as dívidas e equilibrar as finanças da casa. Gente, olha só. Isso não é papel só de homem. Sendo bem honesto com vocês aqui, na casa, num casal, tem homens que sabem lidar com a questão financeira muito bem, mas tem homem que não sabe. Tem mulher que sabe lidar com a situação financeira muito bem, mas tem mulher que não sabe. No casal, sempre tem alguém que sabe ganhar dinheiro e tem outro que sabe gastar dinheiro. E quando eu digo gastar, não é usufruir do dinheiro com todos os benefícios que ele pode trazer. É simplesmente gastar, estourar, acabar com o dinheiro. Então é preciso a gente ter consciência e dizer o seguinte: olha, mulher, tu sabe administrar dinheiro melhor do que eu. Eu vou trabalhar, tu vai trabalhar também, se tiver como trabalhar, e tu vai administrar os recursos da nossa família. Porque se ficar na minha mão, isso vai dar besteira. Eu vou gastar tudinho sem saber o que. E o contrário também é verdadeiro. Quando é o homem que sabe fazer, deixa que ele administre. Não escondido, mas aberto. Mas alguém vai estar no controle da situação. Porque é preciso que a família seja bem nessa questão. Então, olha, como fazer isso? Consumindo apenas o essencial, sem excesso nenhum e com disciplina total. Ok? Somente o suficiente para continuar na batalha. Nem o luxo, nem o sonho ou vaidade. Nenhum doce caro, nenhum presente. É por um tempo só, não é a vida inteira assim. Quanto mais empenho, mais cedo virão as glórias do sucesso financeiro. Por último, vem então, número 4, o milagre da multiplicação. As energias criativas e produtivas da família devem ser desafiadas. É preciso aumentar a renda da família quando se está endividado. Se for preciso fazer hora extra, faça. Se for preciso abrir a loja no domingo, abra. No feriado, abra. Anuncia no carro-som, nas redes sociais: olha, minha loja vai estar aberta no feriado. Nenhuma da cidade vai estar, mas a minha vai estar, porque eu preciso sair da dívida. Isso não precisa anunciar. Fazer uma venda extra, um emprego adicional. Anuncia no status: olha, estou vendendo tal coisa. Não é para a vida inteira, por um período de tempo, até que as coisas se controlem. Não tenha vergonha de fazer um bico e vender alguma coisa que lhe renda um dinheiro extra. Às vezes, nessas situações, as pessoas descobrem vocações e grandes oportunidades. Conclusão: primeiro, orçamento é um dom de Deus. A sabedoria financeira para planejar um orçamento familiar é um dom de Deus. As famílias que buscarem a Deus e a orientação divina em oração serão abençoadas com sabedoria para planejar suas finanças. É a bênção divina e a união da família. A bênção já começa na união para atender ao desejo de Deus de se organizar financeiramente. Porque o que está em vermelho aí, todo mundo lê junto em 3. 1, 2, 3 e... Deus não quer seu povo endividado. Da glória. Deus não quer seu povo endividado. Para finalizar então, repetindo o texto de Provérbios 21:5, que diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado
sempre acaba na miséria. Que Deus nos abençoe para que a gente consiga colocar essas orientações em práticas na nossa vida e a gente viva financeiramente estável. Quantos gostariam de colocar essas orientações em práticas? Amém. Se você gostaria, eu quero convidar você a se colocar em pé para nós orarmos, para que Deus nos ajude a viver a experiência de alcançar o sucesso e a paz financeira diante de Deus, com a bênção de Deus e com a ajuda de Deus. Você quer de fato isso para a sua vida? Nós vamos, antes da oração, cantar o nosso hino de todas as noites, que expressa o nosso desejo de honrar a Deus, de glorificar o seu santo nome com a nossa vida, de dar a Ele o lugar que lhe cabe. Vamos cantar juntos o hino. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que tivemos de aprender um pouco mais da Tua preocupação, da maneira como a Bíblia expressa a necessidade da organização, do planejamento e do orçamento financeiro familiar. Pai eterno, nos ajuda, Senhor, a viver esta realidade, para que de fato a gente possa honrar o Teu nome com o pouco ou com muito que o Senhor coloca à nossa disposição, Pai. Deus eterno, todas essas orientações que ouvimos nessa noite, nos ajude, Pai querido, a chegar em casa hoje, a orar mais a respeito disso, a buscar no Senhor sabedoria, a sermos transparentes, Senhor, com nossas famílias, quanto às questões financeiras, para que assim, Senhor, juntos em família, possamos colocar em prática os Teus conselhos e ver, Senhor, os resultados na nossa vida, para testemunharmos, Pai, na Tua igreja, para ensinar outras pessoas, para viver uma experiência de paz ao Teu lado, vivermos uma experiência de fidelidade contigo, e assim, Senhor, aprendermos com as coisas pequenas a administrar as coisas maiores que o Senhor pode confiar a cada um de Teus filhos. Nós entregamos, ó Pai, do nosso coração em Tuas mãos nesse momento a nossa vida. Pode ser, Pai, que aqui tenham pessoas com a vida financeira bagunçada. Por favor, Senhor, ajuda essa pessoa com sabedoria para administrar os recursos que tem, para controlar os próprios desejos e impulsos, para desenvolver humildade, se for necessário mudar o estilo de vida, para se encaixar dentro desse novo padrão, talvez menor do que antes, para aceitar, Senhor. Por favor, Senhor, nos ensina a viver feliz dentro das condições que o Senhor nos permite. Nós colocamos a nossa vida, Pai, em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Amanhã nós continuamos. O Senhor te abençoe.